Gostaria de ler uns versículos, primeiramente, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 em diante. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos, como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram com seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Nós vemos aqui o Senhor Jesus no seu ministério, aqui nesse mundo, enquanto ele estava com seus discípulos. E o Senhor Jesus, ele se revela, houve uma revelação aqui, nesse capítulo. Os discípulos que estavam acompanhando, Pedro, João, Tiago, próprio Judas Iscariotes, acompanhando, tinham visto seus milagres, visto maravilhas que esse homem fazia. Ao ponto tal que eles perguntavam: quem é este? Quem é esse que até o mar, os ventos se acalmam e obedecem? E neste acontecimento nós vemos que eles subiram no monte, aqui não fala, mas no outro evangelho que nós vamos dar uma olhadinha ainda, em Lucas, fala que eles foram ao monte para orar. Eles foram orar. E ali ele se transfigurou. E nós vemos que apareceu a glória. A glória é uma manifestação. Então, o Senhor se manifestou ali. E o que aconteceu aqui, a manifestação, é uma figura, seria um flash, vamos chamar assim, do que viria, o que acontecerá, inclusive, no futuro. Esse homem que estava aqui, nesse monte, ele era e é o rei dos judeus. E ele veio com todos os seus direitos como rei de Israel. No Evangelho de João, capítulo 1, diz assim que ele veio para o que era seu, que era Israel. Mas os seus não o receberam. Então estava aqui o rei, que tinha todo o direito de se assentar no trono. E ele não somente tinha o direito, mas ele tinha o poder de libertar Israel, no momento ali, do jugo que eles estavam com respeito aos romanos. Mas, e aqui essa manifestação, o Senhor estava mostrando que Ele era, Deus estava mostrando
que o filho, este meu filho a quem me comprazo, né, que é o versículo 5, ele é o rei. Ele tem direito de todas as coisas. E ele era muito mais do que uma simples pessoa. Ele é o Filho de Deus. O rei de Israel era o Filho de Deus. E aqui estava havendo uma manifestação, um prelúdio, né, um flash do que virá no futuro. O Senhor Jesus, ele virá para esse mundo e vai tomar o seu lugar como rei, como Senhor dos senhores aqui nesse mundo. Mas é interessante que nessa manifestação nós vamos notar que essas duas pessoas, versículo 3, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora nós vamos lá para Lucas, só para ver um detalhezinho, o Evangelho de Lucas, Lucas 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. É o que nós estamos falando. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então nós podemos pensar como é que nessa manifestação em glória apareceram Moisés e Elias, que para Pedro, João e Tiago, que estavam ali, era de grande importância, porque eles eram judeus, eles eram de Israel, essas 3 pessoas. E eles estavam ali contemplando aquela maravilha, e eles viram 2 grandes líderes da história de Israel. Moisés foi aquele que Deus usou para tirar o povo da escravidão lá no Egito, no tempo de Faraó, onde o mar se abriu e o povo passou com o pé seco, né, no fundo, passou 2 paredes de água, uma à direita, outra à esquerda, e o povo passou. Foram libertados com mão poderosa. E Moisés foi o servo usado de Deus. E Elias também foi um grande profeta que trouxe 10 tribos de Israel, que eram 12, trouxe restauração a 10 tribos de Israel, no tempo do exílio, do cativeiro e tudo mais. Então essas 2 pessoas eram eminentes e apareceram com o Senhor Jesus. Só que em meio a toda essa glória, né, toda essa manifestação, eles estavam conversando um assunto. Moisés havia morrido há muito tempo atrás. Elias, também o Senhor tinha levado ele há muito tempo atrás. Então eles eram considerados pessoas que morreram já, que acabaram. É como nós pensarmos, voltar nossos pensamentos no tempo de Tiradentes e tudo mais, faz tempo isso aí. E eles muito mais ainda. E eles viram essas 2 pessoas e conheceram ela por revelação de Deus. Porque eles não conheciam Moisés e nem Elias, mas eles souberam que eram eles. E eles estavam falando, 31, versículo 31 de Lucas, né? Os quais, Moisés e Elias, apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Podemos pensar que cena, uma cena de tanta glória, de tanta aparência assim, divina, eles estavam falando esse assunto. A morte do Senhor Jesus. E eu queria
pensar nisso essa noite. Porque se esse assunto foi de Moisés e de Elias, nesse momento aqui, falando com glória, falando com o Senhor Jesus da morte dele. Tem mais um versículo antes de continuar o pensamento, em João 17 também. Tem algo semelhante. Evangelho de João 17. Nesse Evangelho de João, nesse capítulo, o Senhor estava sendo levado, né? Ele ia ser entregue, traído, entregue para morrer. E capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pai, é chegada a hora. Então, o Senhor Jesus e o Pai conversaram esse assunto antes dele vir a esse mundo. Porque ele levantou os olhos e falou: Pai, é chegada a hora. Que hora? Uma hora que eles já sabiam dessa hora. Eu só queria chamar a atenção que nós existimos hoje e nós não existíamos antes. E eu passei a viver apenas 45 anos atrás. Fui gerado e nunca existi antes. E agora eu sou eterno. Sempre existirei. Cada homem, cada ser humano que nasce nesse mundo nunca existiu antes, mas existirá para sempre, ainda que morra. Nós estamos falando de uma pessoa que existiu antes. Quando ele veio a esse mundo, ele já existia. Nós estamos falando do Filho de Deus, este que nós lemos lá em Mateus. Este é Deus falando: este é meu Filho amado. E aqui nós estamos encontrando: Pai, é chegada a hora. Era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes. O Filho saiu da glória e nasceu aqui nesse mundo. Que é essa pessoa que nós conhecemos, ou que nós sabemos, muitos sabem e não conhecem, que é o Senhor Jesus. Este homem não era um homem comum. O Filho de Deus. O Filho de Deus. E ele veio aqui para morrer. Como nós estamos vendo, um assunto que já houve entre o Pai e o Filho há muito tempo, antes dele vir a esse mundo. E quando aqui estava, nós vemos a conversa dessas duas pessoas, antepassados também, falando com ele, da morte dele, que havia de se cumprir ainda. Então, que interessante, por que essa morte é tão importante assim, não? Eu pensar, puxa, se esse assunto foi lá, e foi nesse momento aqui no Monte da Transfiguração, o que essa morte significa tanto? Por que isso? Deus, nos seus propósitos de amor, ele tinha que resgatar o homem. Tem um versículo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Primeiramente, versículo 10 e 11. Como está escrito:
não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Esse testemunho é Deus falando de nós. Não há um justo, nenhum sequer. Como nós sabemos, nós não podemos colocar uma vírgula, né? Acrescentar uma vírgula ali e pôr um mas. É o que nós fazemos. Mas eu não sou tão mal. Ah, mas eu não faço. Deus não está colocando mas. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós estamos... tem mais um versículo, 23, né? Isso, 23. Esse mesmo capítulo. Porque todos pecaram. Todos pecaram. O irmão citou um exemplo ontem aqui, da camisa, né? De abotoar a camisa começando errado, e vai. Não tem, você pode tentar colocar, não vai acertar nunca, porque isso é um princípio. Não adianta você falar agora, bom, eu vou fazer o seguinte, de hoje em diante eu vou parar de pecar, eu vou ser um rapaz comportado, e você não vai conseguir. O problema nosso está na fonte. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Damos fruto de algo que nós já somos. Uma criança, quando nasce, é um pecador, né? Bonitinho, lindinho, ai que bonitinho, é um pecador. Ele vai dar fruto. Vai dar fruto daquilo que ele é um pecador. Então aqui todos pecaram, é a condição, é o estado, né? É um pecador, cada um de nós. E o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo para morrer por nós. Ele veio dar a vida dele para nos resgatar, para nos salvar. E tem um versículo eu estava pensando em Lucas 8. Deixa eu ver se é isso. É isso, é Lucas 8. Lucas 8, versículo 1 até o 3. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Até aí tá bom. Eu estava pensando nessa mulher, Maria Madalena, da qual, né, saíram 7 demônios. Nós vemos aqui uma mulher completamente perdida. O número 7 na palavra de Deus nos fala de alguma coisa completa, uma coisa completa. E essa mulher havia sido curada. Então ela estava completamente perdida e o Senhor buscou e libertou essa mulher. E ela passou a seguir o Senhor. E tem uns versículos que nós vamos ler em João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11.
E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhes dissera isto. Aqui nós estamos encontrando o outro lado da morte. O Senhor Jesus morreu e eles perderam, os discípulos perderam o Senhor. Estavam entristecidos, porque o Senhor falava para eles também. Tem um versículo segurando aí que nós vamos voltar, versículo lá em Lucas mesmo, onde nós estávamos, só um detalhezinho. Lucas 9, né, que nós estávamos. Só um detalhe no 44. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra. Aquilo que eles ouviram lá no monte, o Senhor estava falando. E aquele momento lá, nós estamos vendo essa questão do monte, que Deus apareceu ali. Enquanto eles estavam falando, né, o assunto, uma nuvem luminosa veio e cobriu o monte. E da nuvem que saiu a voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Era Deus ali presente. Deus estava ali, dando testemunho do Filho. A Ele, escutai-o. Então, aquele assunto, nós vemos o Senhor Jesus falando nesse versículo aqui, no 44, para eles aqui, para os demais: fixai em vossos ouvidos. Então, o assunto do céu estava ali, junto com eles também. O irmão que escreve um pensamento, ele fala que o céu não está tão longe de nós como nós pensamos. Vamos pensar que Deus, Ele desceu até nós. No entanto, a expressão do Cristo é chamado também de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus veio aqui. E Deus está tão perto. Os céus desceram para o homem. E Deus está falando. E aqui os seus discípulos, eles não estavam entendendo. Eles ouviam, mas eles não estavam entendendo. E o Senhor Jesus foi à cruz, morreu conforme estava escrito. Na sua morte ele diz: está consumado. Está consumado. Ele consumou a obra que Deus, os propósitos de Deus ali se cumpriram. E nós estamos voltando lá em João, nós estamos encontrando que quando ele disse que ia morrer, ele disse também: ao terceiro dia ressuscitarei.
E nós estamos encontrando aqui o sepulcro do Senhor Jesus vazio. O Senhor não estava mais. Nesse momento de João, capítulo 20, o Senhor não estava mais ali. E o que ela pensou, Maria Madalena? Levaram meu Senhor. Levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. O Senhor havia morrido e ressuscitado. Havia desse dia em diante, que isso aqui foi um domingo como hoje. Havia um homem ressuscitado dentre os mortos. O Filho de Deus. Esse homem que nasceu aqui nesse mundo por Maria, fez a obra de Deus, glorificou a Deus plenamente, estava ressuscitado. Agora, a porta do céu, Deus podia abrir. E Maria Madalena estava chorando. Mas eu penso o amor com que essa mulher, embora ignorante quanto ao que estava acontecendo, o amor que ela teve pelo Senhor Jesus. E essa afeição foi simplesmente fruto de algo que aconteceu na vida dela. O Senhor havia libertado ela da escravidão. E esse homem aqui estava ressuscitado. E tem uns detalhes que eu estava pensando nesse João 20, que ela, estando ali, no último lugar onde o Senhor Jesus havia estado, por assim dizer, ela estava no lugar certo, mas em hora errada, porque o Senhor não estava mais ali. Mas ela estava, porque o último lugar era ali. Ele tinha que estar ali. Mas o Senhor havia ressuscitado. E ela estava nesse lugar chorando, e nós vemos que ela vê uma coisa que hoje, inclusive, é muito... é um assunto muito conversado, muito pregado, muito discutido, muito invocado sobre os anjos, né? Hoje nós vemos que esse assunto de anjos, porque anjo e não sei o que, essa coisa mística, nós vemos que ela viu 2 anjos. Assim como Pedro, que nós vamos falar disso ainda, Pedro, João e Tiago viram Moisés e Elias, ela viu aqui 2 anjos. Os próprios olhos ela viu 2 anjos. Sentado onde o Senhor havia sido colocado, 2 anjos sentados, um no pé, outro na cabeceira, sentado. E quando eles disseram que ele não estava ali, ela virou para trás. Ela não queria anjos. Na hora que ela se deparou com o Senhor, pensando que era o hortelão, o jardineiro que cuidava do jardim ali, ela também não queria homens. Ela queria o Senhor. O Senhor era tudo para ela. Até ela usa uma expressão que nós vemos que o que ela disse no versículo 15, falando, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Pensar como que ela podia ir lá e pegar uma pessoa morta e carregar. E é um fruto de alguém que queria o Senhor. E aqui nós vemos um contraste um pouco com o que aconteceu com Pedro, João e Tiago, lá no monte. Porque
Lá no nosso capítulo 1 de Mateus 17, quando os três apareceram, né, houve a manifestação, Moisés, Elias e o Senhor, Pedro disse: Senhor, se queres, farei 3 tendas, né, ou 3 tabernáculos. Um será para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Não sabendo, entretanto, o que ele dizia, diz a palavra. Por quê? Porque o Senhor Jesus não poderia ser de forma nenhuma comparado ou igualado a Moisés e Elias, por mais eminentes que fossem essas pessoas. Por mais eminente. E o que tem acontecido, né, com nossos corações é que nós pensamos em pessoas eminentes, nós pensamos em anjos, em homens, mas esquecemos que um é o Senhor só. Só um. Só existe um homem o qual deve estar diante de nós, que é o Senhor Jesus. Quando a nuvem tomou aquele lugar, e a voz disse: Este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele escutai. Eles caíram com temor, eles caíram com o rosto em terra, porque era Deus falando. Quando tudo se dissipou, eles olharam, só estava o Senhor diante deles. Só Ele. E Deus, pela sua palavra, aqui nesse livro que nós estamos lendo, Deus está querendo dizer, está querendo falar para nós que Ele, o Senhor Jesus, é o único escolhido, é o amado de Deus, é aquele que veio a esse mundo para morrer por nós. A sua morte ali não foi um acaso, um acidente ou coisa assim. Ele veio para morrer por nós. Se nós pensamos na paga da nossa condição, vendo nas Escrituras, a paga dos pecados, nós estamos perdidos. Se nós morremos em nossos pecados, nós estamos condenados. A palavra chama-se de perecer. Perecer não é perder e acabou, não é como acontece, pereceu, isso aqui perdeu. Não, perecer é condenação, para que não seja condenado. O versículo diz assim, um deles, que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. O pecador perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai um dia, pelo próprio Filho, julgar esse mundo. Vai julgar as pessoas. E o resultado de um pecador é a perdição eterna. Muitos pregam, o amor de Deus está correto, Deus é amor, é a essência de Deus. Mas Deus é santo, Deus é justo. Se eu parasse aqui falando somente, falar, olha, Deus nos amou, Deus nos ama, Jesus morreu por nós, e amém, eu estaria, por assim dizer, pregando meio evangelho. Porque existe a parte da condenação. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar da condenação. Nós, em nosso estado, nós estamos perdidos, gente. Se nós não crermos, seremos condenados eternamente num lugar chamado Lago de Fogo. O inferno
como dizem em outras palavras. Mas Deus amou e deu seu Filho. O Senhor Jesus nos amou e veio aqui, com o mesmo amor do Pai. Veio aqui para morrer. E Maria Madalena é uma figura, né? Eu estava pensando que ela estava perdida, e o Senhor salvou ela da condição que ela estava aqui nessa terra, enquanto Ele estava aqui vivo. Libertou, que ela tinha 7 espíritos malignos, 7 demônios. E aonde o Senhor ia, ela ia atrás. E foi o tempo inteiro atrás. E ela queria só o Senhor. O que era isso? Fanatismo? Não. Era gratidão. Fruto de um coração que encontrou em Cristo todas as coisas. E quando o Senhor apareceu para ela, nós vemos que em outro evangelho que ela cai aos pés dele e o adora. Essa pessoa agora era muito mais. Era a mesma pessoa, mas ele era mais ainda do que ela conhecia dele. Era um homem vivo. E eles ficaram... a palavra diz que eles ficaram tomados de tanta alegria quando o Senhor apresentou-se no meio dos discípulos que estavam reunidos numa sala, e houve um tumulto em Jerusalém por causa da questão da ressurreição, entre as autoridades, porque sumiu o corpo. O corpo sumiu e ficaram apavorados. E mandaram guardas, e os guardas que estavam de sentinela foram lá e falaram: sumiu. Pagaram para eles. Falaram: olha, se alguém perguntar, fala que os discípulos à noite foram lá e roubaram o corpo dele. Pagou para eles. Ó, toma um dinheiro para você falar isso. E então os discípulos estavam reunidos numa sala com medo dos judeus. E o Senhor se põe dentro dessa sala e diz: paz seja convosco. E eles ficaram admirados e pensaram que estavam vendo um fantasma. E o Senhor disse assim, para que não subissem tais pensamentos ao coração deles. E ele fala: apalpai-me, vede que o espírito não tem ossos nem carne, como vedes que eu tenho. E eles apalparam o Senhor. Mas diz que eles estavam alegres, tomados de grande alegria, porque aquela pessoa que eles tanto ficaram com ela, estava ali agora, ressuscitada. E esse versículo aqui em João 20, versículo 17, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que Ele lhes dissera isto. Dissera o quê? Que eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Dize aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Isso não havia ainda antes. Essa relação entre a criatura como filho de Deus, dessa forma que o Senhor Jesus está apresentando, não havia. Como criação, nós somos filhos de Deus. Mas o ponto aqui é redenção, é resgate. É o Senhor Jesus morrendo e resgatando um pecador perdido, colocando ele numa nova posição, a qual o Pai de Jesus é o seu Pai.
Por isso que normalmente os crentes se chamam de irmãos, né? Ô irmão, ô irmã. E até uma linguagem que o mundo goza quando vai falar de crente. Ah, o seu irmão é o irmão. Por quê? Porque é uma relação que não existe isso naturalmente. Filho de Deus. Filho de Deus. Uma pessoa salva é filho de Deus. Para o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelho que nós recebemos de Deus é que nós somos convidados a crer no Senhor Jesus. Crer nessa pessoa, que Ele morreu na cruz por nós. Foi ali, na cruz, que Ele fez a nossa salvação. E que agora Ele subiu para o Pai. Até no momento Ele não tinha subido, mas subo para o meu Pai. O Senhor Jesus não está mais nesse mundo. Ele está junto com o Pai. Mas nós temos a Sua palavra falando hoje para nós dessa salvação. Esse evento, esse caso acontecido há quase 2000 anos atrás, a morte do Filho de Deus, o enviado de Deus para nos salvar. A longanimidade de Deus tem se estendido por 2000 anos, chamando um pecador como eu, como você, para crer no Senhor Jesus como Salvador. Houve um homem que, tocado por essa necessidade, ele perguntou para o apóstolo Paulo: que devo fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Se essa pergunta estiver no seu coração hoje, o que devo fazer? Você não deve fazer nada. Creia no Senhor Jesus. A salvação é obra de Deus. É graça de Deus. Em Efésios, um versículo da Bíblia diz assim: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus fez a obra, o Senhor Jesus morreu por nós já, Ele cumpriu a obra. Salvação está pronto. O que eu devo fazer? Crer. Fazer nada. Crer somente. É um lugar onde que qualquer pessoa tem acesso. Desde um pequeno até o maior, todos têm acesso a isso. Crer é o que Deus está falando. Crer no que Deus está falando. Jesus morreu por nós, pecadores. Então, o fruto, falando dessa mulher, é uma adoração. Estarmos gratos ao que Ele fez e não ao que nós fazemos ou pensamos que temos que fazer alguma coisa. Não. É crer, e o fruto é gratidão. Maria Madalena, grata pelo que Ele havia feito. E o Senhor Jesus morreu por nós. Isso é tudo para nós. É o que nós precisávamos. Nada mais, nada menos do que Deus nos salvasse. E isso Ele fez pelo Senhor Jesus. Eu espero que esses versículos que nós lemos da Palavra de Deus tenham o seu
impacto em nossos corações, como realmente é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus não seja apenas mais um, como Pedro quis igualá-lo a Moisés, a Elias, ser mais um, que ele não seja mais um, que ele seja o Senhor, o Salvador. Podemos orar.